Voltamos então com o escritor Sandro Cuesta. Sandro, você é detentor da cadeira número 30 da Academia Joseense de Letras, cujo patrono é o Arnaldo Antunes, que foi uma pessoa que você mesmo escolheu para ser o seu patrono. Como é que foi esse convite para você entrar na Academia Joseense lá de Letras? Tudo bem. Eu lancei em 2014, eu lancei o livro Olhos nos Olhos, e um senhor, ele participou do lançamento. E aí, ao final, ele foi me parabenizar, porque eu fiz uma oficina lá, fiz uma brincadeira. Fiz as pessoas escreverem uma palavra num papel, e do papel, cada palavra sairia um poema, construído de acordo com as palavras. E aí ele achou interessante, veio me parabenizar, parabenizou o mediador, que era um professor, né, o professor Aldo, e falou para mim: olha, eu sou da Academia Joseense de Letras, nós nos reunimos uma vez por mês, fica o convite para você ir lá participar, visitar, conhecer. Aí eu aceitei. Aí no mês seguinte eu estive nessa reunião, e justamente nesta reunião havia sido abertas as inscrições para interessados. E aí eu acabei me interessando, mandei meu currículo, mandei meu material, mandei os projetos que eu tinha para a literatura, e aí eles me retornaram com uma data. Chegando nessa data, eu me deparei com mais 30 pessoas, tá? Lotado o auditório. E aí eles fizeram uma apresentação, uma mini apresentação. Então cada candidato tinha que fazer uma apresentação de mais ou menos 5 minutos. E aí logo após, alguns acadêmicos efetivos embaixo, eles fariam perguntas. E aí eu lembro que um deles fez a seguinte pergunta: se você vier a ser o escolhido, o eleito, quem seria o seu patrono? Tinha que responder na hora. E aí na hora eu respondi: olha, eu não sei se pode, falei desse jeito, mas eu gostaria que fosse o Arnaldo Antunes. E aí eles falaram: nossa, aquele clamor. Porque o pessoal está acostumado a ter o Arnaldo Antunes como o cantor, né? Sim. O líder dos Titãs. Exatamente. Então, quando eu falei Arnaldo Antunes, eu percebi os olhares. E aí eu falei: gente, acho que não foi dessa vez. Mas aí eu voltei pro meu lugar, e aí acompanhei os demais, e aí eles deram um prazo de uma semana para dar o retorno. E aí eu fiquei naquela ansiedade, e aí eu recebi o retorno telefônico uma semana depois, do Wilson, que era o presidente na época, informando que eu havia sido eleito para ocupar a cadeira 30 e com o patrono que eu havia estipulado lá no dia. Gostaram do Arnaldo Antunes? Gostaram do Arnaldo Antunes. Mas, para mim foi foi um êxtase, porque eu nunca esperei fazer parte de uma academia de letras. Porque eu acho que a academia de letras, para mim, era algo assim, não daria para chegar. Eu teria que caminhar muito mais do que eu estou caminhando. Do mesmo jeito que a criança olha para o escritor daquele jeito, você olhava para a academia daquele jeito. Exatamente. Aquele olhar de intocáveis, né? Não é assim que funciona. Isso foi uma quebra de paradigma. Então, para mim, eu fiquei muito feliz. Aí teve uma cerimônia de posse, que foi em 19 de maio de 2015, na Câmara Municipal. Foi todo um ritual, né, de investidura, de juramento e de... como é que fala a palavra? Eu tive que fazer um discurso? Um discurso de posse. Então foi muito interessante. E esse discurso foi o que mais me amedrontou. Porque eu tinha 5 minutos para fazer um discurso e eu fiz 7 minutos de discurso. Então, é porque teve aquela parte que a gente fica gago, sabe? Quando você começa a falar do passado. Não é bom falar do passado, mas eu precisei falar do passado para poder chegar ao patrono, né? O Arnaldo Antunes, porque o Arnaldo Antunes tem uma história. Eu não escolhi o Arnaldo Antunes por nada. Você é admirador do Arnaldo Antunes desde adolescente? Desde criança. Desde criança? Eu tinha um LP, Cabeça de Dinossauro, do Titãs. Então aquele LP pra mim marcou muito, as músicas eram boas. Era a trilha sonora da novela Hipertensão na época. Nossa.
Bem antiga, né? Ah, sou antigo, né? Anos 80. Anos né? 80, então assim, eu amava Titãs. Eu ouvia tudo de Titãs, era LP furava LP. Porque ficava só numa música lá que era Polícia, AAU, umas coisas assim. Mas tudo poético, então por isso que veio aquela afinidade. E meu pai também gostava de Titãs, então tem uma história. Então o Arnaldo Antunes ele foi escolhido, não diria a dedo, mas foi escolhido a consultas. E eu entrevistei aqui já o presidente atual, né, da academia, que é o Henrique Giana, e ele disse, falou sobre as reuniões, contou um pouquinho da história da academia joseense de letras. Queria que você falasse pra gente a rotina da academia, se são reuniões semanais ou mensais, como é que funciona o cotidiano de vocês lá? A academia ela se reúne uma vez por mês, primeira quinta-feira do mês. Então são duas chamadas, a primeira chamada é às 18 horas e a segunda às 18h30. Então tendo 50% mais um de membros, a reunião começa. São quantos hoje? 20? Hoje somos em 29 acadêmicos, porque faleceu, né, a irmã do Mitila, que ela era ocupante da cadeira 29. O total de cadeiras são 40. Então, agora vão ser 40. Eram 30. Agora, com a mudança do estatuto, vão ser 40 cadeiras. Só que vão ser várias categorias de acadêmicos. Vai ter correspondente, vai ter acadêmico honorário, acadêmico... Então, vão ser várias categorias que eu não estou lembrando agora. Além dos acadêmicos mesmo. O nato, o efetivo, vão ter outras categorias para agregar, para contemplar todas essas cadeiras. Dentro da academia também, esse ano, foi criada uma comissão de literatura. Então hoje quem é a diretora cultural hoje da academia, que é a Cristina, ela nomeou algumas pessoas e outras se ofereceram para estar com ela nesse grupo, do qual também faço parte, que é um grupo, é a Comissão de Cultura. Então quem faz essa comissão? Ela faz planejamentos, monta projetos de tudo de cultura para a cidade. Não só para a cidade de São José, mas também para outras cidades do Vale e do estado de São Paulo, ou por que não do Brasil ou do exterior, enfim. A ideia dessa comissão é isso, é disseminar a literatura, a cultura na cidade, com projetos, às vezes do próprio acadêmico, ou até o acadêmico oferecendo o seu projeto para a academia. Então é bem interessante, e essa comissão se reúne semanalmente por conta de eventos. Agora, dentro da normalidade, ela vai se reunir uma vez por mês também, assim como é a reunião, mas não junto com a reunião, sempre separado. E colocando um pouco agora a literatura um pouco de lado, falando de coisas mais sobre a vida mesmo, a sua vida principalmente. O Brasil, na sua opinião, é um país muito preconceituoso? Eu estou falando de racismo mesmo, no seu caso. Você já sentiu isso na sua vida? Já sofri racismo. Infelizmente, nós estamos em 2017, século XXI, diminuiu um pouco. Mas eu acho que ainda existe racismo, sim, com várias questões. Eu tive em 2006, participei de um processo seletivo na União Caibá, de uma empresa que nem existe mais, acho que nem existe mais ninguém na empresa, a empresa não existe. Mas foi uma empresa de ramo químico, que eu passei em todo o processo seletivo, e eu fui fazer uma entrevista com o presidente da empresa. O presidente da empresa era um alemão, nossa, branquelo e tal. Até me deu um conflito quando eu vi o cara. E quando eu entrei na sala, eu tinha certeza que eu não ia passar. Sabe quando você cria não sei se sente, mas o cara gostou de mim. Ele fez a entrevista em português, em inglês, tal. Ah, então tá bom, gostei de você. Passa na secretaria, começa amanhã. Aí eu passei na secretaria, ela me deu um telefone do escritório que eu teria que ligar no dia seguinte. Mas ela falou, olha, mas aguarde que nós vamos te ligar amanhã e vou te mandar um e-mail com a documentação. Até hoje eu tô esperando esse e-mail, essa ligação com a documentação. Então isso pra mim foi muito chato. Você acha que foi por conta da... Ah, eu tenho certeza, porque ele me olhou diferente também. O mesmo choque que eu tive, ele teve. Né? Então, eu sofri bastante na escola por não gostar muito de educação física,
Mas aí era aquele preconceito de criança, esse cara aí e tal, ele é o gordinho da turma, vai ser o último, era o último a ser escalado, era o último. Então assim, foram várias questões, preconceito com sobrenome, preconceito por não ser ter parente de outro país, então assim, sabe? Então tudo Principalmente você falar que tem pai cubano, né? as pessoas já vê com outros olhos, então assim, às vezes você tem que ficar, você tem que mentir, às vezes você tem que ser o que você não é por conta dessas coisas. Mas infelizmente ainda o Brasil é um país preconceituoso e não só com relação a racismo, com relação a tudo. Eu sou contra a cota para negro. Olha só que engraçado, um negro falando isso. Isso é muito sério. Mas eu sou contra, porque a partir do momento que você cria uma cota, você já está querendo diferenciar esse cara do grupo. E eu acho que as pessoas têm que ser tratadas iguais. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado igual. Não precisa ter cota para eu me favorecer de alguma coisa. Porque daqui a pouco vai ter cota para branco, cota para índio, cota para todos. Porque todos são iguais. Então eu sou contra a cota para negro, sou mesmo. Que nem a literatura, esse curso de literatura afro que eu fiz agora recentemente pelo Instituto Federal, foi engraçado que na ficha fala o seguinte: qual é sua cor? Declare sua cor. Negro, pardo, indígena, não sei o que. Aí eu coloquei negro. Aí lá embaixo está a observação: 20% das vagas será destinado ao público dessas categorias. Então, assim, eu fui contra, porque aí dá a impressão que eu passei porque eu sou negro. Eu não passei por conta da capacidade, eu não passei por conta do que eu apresentei para poder ingressar. Não, é porque eu sou negro, então, é negro, bota lá para dentro. E quando você emite essa opinião para os outros estranham um pouco? Sim, todos estranham, porque eles falam, poxa, você sofreu isso e você tá contra essa cota. Eles falam, nossa, você está tendo uma inversão de valor. Eu falei, não é uma inversão de valor. Eu quero que todos sejam tratados iguais, né? Então, essa é a diferença. Eu não vou deixar de ser o Sandro Cuesta, escritor, poeta, que eu sou na escola, na minha casa. Eu sou a mesma coisa em qualquer lugar. Eu não vou mudar, né? Eu acho que a gente tem que ser igual, tem que ser transparente. Transparência, tem que falar, botar pra fora mesmo, falar o que pensa. Porque senão a gente não vive. A gente vive só em função do que querem. Mas eu sou contra. E o Brasil é um país preconceituoso ainda. E por que você acha, por qual razão esse preconceito tão grande? Quando a gente vê, principalmente quando vai jogo de futebol, né, a arquibancada fica alvoroçada e ainda não sabe que é crime, né? Eu sei lá, eu acho que tem gente que não sabe que isso é crime e solta o verbo e não quer nem saber de nada, né? Qual a razão que você acha que o Brasil ainda é um país tão preconceituoso? Falta de informação. Acho que o Brasil, ele... Falta de informação ou falta de uma boa formação também? Então, as duas coisas. A informação e a formação. Porque é berço. Eu acho que a educação é berço. Então, a escola não vai educar você. Quem vai educar você é sua família, sua mãe, seu pai. Se você tem uma família enraizada, uma família que valoriza a educação, que valoriza o respeito, a integridade, a honestidade, você vai ter sucesso. Então não teria... Hoje as famílias, desde os anos 90, as famílias são criadas a toque de caixa. Então a mulher vai lá, engravida, 12 anos, tem criança com 12 anos tá grávida. Então assim, o Brasil tá numa aceleração de mulheres grávidas, de gestantes, e aí elas não conseguem trabalhar a educação como deveria ser na casa. Então isso leva as pessoas à intolerância, né? Até com a questão, até as novelas, eu não sou fã de novela não, tá? Mas a questão das novelas trazerem algo, o que mais tem sido destaque, né? A questão de transgênero, as pessoas ficam em dúvida, cria dúvida, porque é informação, mas também a formação, né? A questão do negro, por que o negro, vocês existem hoje, eu não sei quem, uma professora falou isso, nós existimos graças aos negros, porque os negros eles foram escravizados, eles tiveram que fazer um monte de coisa para chegar o Brasil onde chegou hoje, né? Não mais pelos portugueses, tanto pelos espanhóis,
Mas você vê, aí o Brasil volta atrás, né? Teve a lei da Princesa Isabel, assinou a lei lá da abolição, aí agora o Brasil ele dá 10 passos para trás com aquela lei lá, recuando da lei do trabalho escravo. Então isso aí, sabe? Então você fala, nossa, que país é esse? E as pessoas que estão lá não são pessoas com falta de formação e informação. Pelo contrário, né? São pessoas idôneas, que têm a sua faculdade, que têm pós-graduação, alguns são magistrados. Então assim, você fica pensando, nossa senhora, que país é esse? É a pergunta, né? E pra gente encerrar então a nossa entrevista, o que você está lendo hoje? Hoje eu estou lendo o Sandro Cuesta. Porque o que acontece? Eu estou em revisão de 2 novos livros. Cruz das Almas, que eu havia comentado com você no começo, antes da nossa gravação, que é um livro voltado para a espiritualidade. Então ele vai trabalhar muito templos. Eu tiro foto dos templos e transformo em prosa o que eu quero passar para o leitor daquele templo, daquela foto, daquelas imagens. É um livro mais que vai trabalhar muito a espiritualidade. E para criança é o Jacinto, o Teiu Mandão. É a história de um Teiu, de um lagarto. E aí vão entrar algumas cidades na história. E Jacareí é uma delas. Não queria falar, né, para não estragar a surpresa, mas vai entrar São José, Jacareí, Caçapava e Taubaté. Só 4. Porque como é uma cidade grudada na outra, é muito mais fácil esses animais terem dentro da fantasia, terem um encontro. Né? Então vai ser um livro bem bacana. Eu estou revisando ele, que eu tive que mudar, mas hoje eu estou lendo eu estou encabeçado em 2 livros meus mesmo. Mas eu estou lendo um livro também de encontro, relendo, né, novamente, um livro como é que chama o nome disso? Do Arnaldo Antunes. Eu estou relendo novamente. Já li umas 3 vezes. É um livro muito interessante de poemas, super recomendado para quem está começando a ler gênero poesia. É um livro recomendado, porque é um livro curtinho, é grosso, mas as letras são grandes. Então, em uma página é uma palavra, outra página é outra. Então, assim, para quem está iniciando é interessante. Tá certo, Sandro. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Parabéns por esse trabalho e obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço e uma boa tarde para todos nós. O programa Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade e até lá!